A guerra entre Rússia e Ucrânia definitivamente não está perto de acabar, não. Está longe de acabar. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente tem reunião hoje, a gente teve, na verdade, reunião no Reino Unido, representantes da Europa, dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, para pensar num cessar-fogo. O problema aí são as condições que são estabelecidas. Porque de um lado você tem Ucrânia e Europa pensando nisso, né, pensando nesse fim da guerra, Ucrânia, União Europeia e Reino Unido. Do outro lado você tem a Rússia e Estados Unidos, de certa forma, mas assim, os Estados Unidos estão meio que perdendo a paciência. O Donald Trump, ele afirmou aí nos últimos dias que ele pode deixar o caso, que ele simplesmente não vai abandonar as negociações de paz, e isso significa que ele vai deixar o circo pegar fogo. E isso é uma derrota para o Trump, porque ele já tinha falado, eu vou falar mais de 1000 vezes isso, mas eu falo de novo, que ele tinha falado que, antes mesmo de ter sido eleito, que ele resolveria a situação da guerra com um telefonema antes mesmo de tomar posse, se ele fosse eleito. Ele foi eleito, não resolveu até agora, ficou mais perto do Vladimir Putin, teve rusgas com o Zelensky, ora próximo, ora afastado, mas mais afastado do que próximo, não resolveu, e agora saiu anunciando que poderia abandonar caso os países não entrem no acordo. Mas, inclusive, essa preocupação que está tendo por causa dessa reunião de hoje é por conta do secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos homens mais fortes dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio. O Marco Rubio, ele cancelou a sua presença. Ele seria um nome forte, ele falaria em nome do Donald Trump, mas ele cancelou a presença dele nessa reunião. Mas, vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês, então, quais seriam essas condições e por que essa guerra não vai acabar tão cedo, ou se tiver um cessar-fogo, em breve a gente vai ter novas rusgas, novos conflitos entre Ucrânia e Rússia. Vamos lá, então. Aqui nós temos a imagem, que eu vou trabalhar com um mapa aqui para vocês. As propostas dos Estados Unidos foram levantadas esses dias, na verdade, para levar para essa reunião por um porta-voz do governo dos Estados Unidos, que é o Steve Witkoff, tá? Não, peraí, Witkoff, exatamente, tá bom? E aqui nós temos um mapa. Quais são essas propostas? Eu trouxe algumas para vocês aqui, ó. Primeiro, o reconhecimento total pela Ucrânia da anexação da Crimeia, tá? Da anexação da Crimeia pela Rússia. Então a Ucrânia tem que aceitar, reconhecer a anexação da Crimeia. Nunca foi reconhecido. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014. Professor, motivo da Crimeia ter sido anexada? Os motivos, inclusive, que levaram a essa guerra de hoje. Você tinha um governo russo mais próximo um governo ucraniano mais próximo da Rússia. Você teve um golpe de Estado na Ucrânia, o chamado Euromaidan, e aí a Rússia manifestou o seu desejo de ingressar na OTAN. E aí a gente já sabe daquela história, que o Putin não quer a presença da OTAN na região. Então você teve a anexação da Crimeia. Esse é um dos motivos mais atuais, mas existem outros motivos. Por exemplo, a Rússia alega que lá existem etnias russas vivendo na Crimeia, então por uma questão cultural o território pertenceria por direito à Rússia, entendeu? Foi anexado em 2014, nunca foi devolvido à Ucrânia. Então, mas a Ucrânia nunca reconheceu. Então a Ucrânia deveria reconhecer, tá bom? O fim das sanções da União Europeia à Rússia. Então a União Europeia vai ter que acabar. Inclusive, a gente já falou, por exemplo, os bancos russos vão poder fazer negociações com a União Europeia. Então volta todo o que se tinha antes. E esse fim das sanções representaria, inclusive, um retorno, olhando do ponto de vista do esporte, por exemplo, significaria um retorno, inclusive, das delegações russas em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, né? Que a Rússia, as sanções da Rússia, elas são no geral. A Rússia está banida de tudo, né? Principalmente pela União Europeia, pela Europa como um todo, não só a União Europeia. Então você teria, né, o retorno das transações econômicas, financeiras, a chegada, o retorno, por exemplo, de lojas, de fábricas, de empresas da Europa, dos Estados Unidos, dentro do território russo, e a expansão da economia russa também para fora, aquela questão do gás que a gente sempre fala aqui,
tá bom? Um outro ponto, são 4 pontos aqui que eu trouxe para vocês. O controle russo aí já é uma questão ligada a essa guerra atual, a esse conflito atual. O controle russo de 20% do território ucraniano, que seria o quê? Basicamente essa região aqui. Tirando a Crimeia, porque a Crimeia já está ali naquela pauta ali, tá? Porque a Crimeia é uma anexação de 2014, tá? Então, a Rússia ficaria com o controle dessa região. Então, aumentaria o território russo e a Ucrânia deveria reconhecer esse território. Ela perderia, então, ali cerca de 20% do seu território, tá? Então, esse é um ponto também importante para se destacar. E, antes de falar do próximo, eu não coloquei aqui, mas você já sabe porque eu já falo isso o tempo todo. A não entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN. Vocês sabem disso. Aí é o ponto mais geral que se tem. Tá? Além disso, aí vem uma proposta dos Estados Unidos, que é o estabelecimento de uma zona neutra na usina nuclear de Zaporizhia. Tá? Essa usina, é essa região aqui. Ó, eu tenho que marcar de outra cor aqui para vocês. É essa região aqui. Ela não está sob controle russo, ela é território ucraniano. Tá? E aí se estabeleceria uma zona neutra aqui nessa região, basicamente, tá? Nessa região aqui, uma zona neutra, que é uma região de bastante conflito, inclusive. Mas você tem interesses, por quê? Porque você sempre teve esse medo entre Rússia e Ucrânia de ataques a usinas, né? Então, o que você tem aqui nesse ponto que é muito importante? Essa usina é a maior usina nuclear da Europa. E ela está entre as 10 maiores usinas nucleares do mundo. Os Estados Unidos estabeleceu. Em relação a esse ponto aqui, o que o Zelensky falou? Que ele estaria disposto a iniciar, essa usina ela tem uma parte desativada, se eu não me engano, por conta da guerra. Mas ele estaria disposto a negociar, iniciar com os Estados Unidos a reativação total nunca pode ser, mas uma reativação de parte importante dessa usina, junto com os Estados Unidos. Aqui é um ponto que a Ucrânia falaria, tudo bem, uma zona neutra, assim, o neutro é entre muitas aspas, tá? Só para explicar isso para vocês, eu tô com uma ferida no nariz aqui, por isso que eu tô pondo na mão. O neutro é entre muitas aspas, é neutro, mas é dos Estados Unidos. Além do que, você teria aquela questão de terras raras na Ucrânia, que ainda não foram citados aqui, mas os Estados Unidos está guardando isso, tá? Você pode ter certeza que os Estados Unidos está guardando isso. Vamos lá. Em relação a todos esses pontos, a Ucrânia já afirmou que isso é inviável. Atender a todas essas reivindicações é algo inviável para os ucranianos, porque, segundo os Zelensky, eles perderiam sua soberania. Entregar 20% do território, reconhecer a Crimeia, tá? Esses pontos são inviáveis. Não entrada da Ucrânia na OTAN, isso é inviável. O Reino Unido também já afirmou, falou assim, isso é inviável, a gente não quer, a Europa não quer voltar a negociar com a Rússia. Então o Reino Unido, por exemplo, líderes europeus no geral, mas encabeçados pelo Reino Unido, que não é a União Europeia mais, já há um bom tempo, mas ele fala, esses acordos, essas condições estão favorecendo só a Rússia e não a Ucrânia. Ali você teria uma troca de território, a Rússia, esse acordo, assim, o desfecho daria um pedaço, de repente a região de Kursk para a Ucrânia e tal, que foi uma região que a Ucrânia conseguiu avançar, mas muito pouco, tá? Muito pouco. Então seria uma troca, mas assim, para eles, para os líderes europeus, a Ucrânia está saindo perdendo numa negociação. Então por isso que é difícil. A Ucrânia não vai aceitar. Ela não vai aceitar. E aí o que o Donald Trump fala? Então assim, eu estou lavando as minhas mãos. Ele tá ameaçando, né? Ele está ameaçando, sai fora. Se ele sai fora, aí a gente tem que ver os pontos. Se ele sai fora, os Estados Unidos vai continuar trocando serviço de informação com a Ucrânia? Os Estados Unidos vão continuar abastecendo armas para a Ucrânia? Ou quando ele fala sair fora, é sair fora mesmo? Que aí você deixa o campo livre para a Rússia atacar. Aí a Rússia vai tomar a força mesmo. Se os Estados Unidos sair fora, é positivo para a Rússia. Ela vai continuar essa guerra se sair mesmo, tá? Só que ao mesmo tempo você tem a Europa falando, defendendo que tem que mandar tropas para a Ucrânia. Se os Estados Unidos sair fora, ele vai se opor a isso?
Então, assim, sinuca de bico aí para a Ucrânia. Pesado. Não há dúvidas de que até agora nessa guerra quem perdeu foi a Ucrânia. Assim, é derrota atrás de derrota, né? Mas está aí para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa situação, sobre esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se a guerra vai acabar ou não? Esse cessar-fogo vai acontecer ou não? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!